Olá, olá! Está começando mais um Globalcast, o podcast oficial do Personal 5 Dígitos. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada de presencial e online para você viver uma vida de 5 dígitos, ou seja, faturar aí acima dos 10 mil reais por mês. Se você já está faturando, vamos dobrar isso aí, faturar acima dos 20 mil reais por mês. Eu sou o Léo Bianchini. Eu sou o Rafa Miranda. E o tema do nosso Globalcast de hoje é: como funciona um suporte de consultoria online acima dos 300 alunos? Esse aí tem tema interessante, acima dos 300 alunos, Rafa. Esse podcast vai ser gestão pura, hein? Boa, gestão. Gostamos. A turma aí não assusta com o termo gestão não, porque ele pode assustar, mas a gente vai deixar mastigada a coisa aqui. Só no começo, vocês vão ver que isso vai fazer parte, já faz parte da vida de vocês. Agora você pode ser um bom ou um mau gestor. A gente vai entender aí qual é o nível que você tá. Mas pra gente começar já a entender um pouquinho mais sobre esse tema, Rafa, por que a gente trouxe esse tema pro podcast? Boa. Eu acho que antigamente era impossível uma pessoa imaginar, né, um profissional da educação física imaginar, caramba, 300 alunos, 400 alunos, 500 alunos, ou seja, ter mais alunos do que uma academia de bairro, por exemplo, enfim. Mas hoje eu acho que a turma já está começando a entender que, eu nem imagino como, mas eu já tô vendo muita gente com 200 alunos, muita gente com 300 alunos, existe muita gente com 400 alunos, exatamente. Então aqui na metodologia a gente tem muito personal trainer com 200 alunos, 300 alunos, 400 alunos, 500 alunos. Então a gente já sabe o caminho de chegar lá e a gente já sabe o caminho de como que esses alunos estão se organizando na gestão. E aí, por mais que quem está escutando às vezes tenha um aluno online ou nenhum aluno online, tudo bem, escuta esse podcast, porque você não precisa estar com os 300 para entender sacadas que você vai ter aqui, porque isso vai te ajudar, isso vai te dar sacada tanto no seu presencial quanto no seu online, já vai te motivar mais, porque aqui a gente vai mostrar hoje que não é picaretagem ter 300 clientes, não é picaretagem ter 400, 500 clientes. Tem como, se você for um bom gestor, se você se organizar, você consegue transformar a vida de centenas a milhares de pessoas. E é legal se tu tem aí como tu falou, um aluno de online, só os alunos do presencial ainda, já é legal você começar a aplicar tudo que tu vai aprender aqui hoje, porque depois quando tua agenda estiver lotada, tu já vai ter todo estruturado, já vai ter a base disso, né, de como saber lidar com 10, com 15, com 100, com 200, com 300 alunos. Então, quanto antes você aprender e se desenvolver nessa parte, melhor. Já vai acelerar o teu processo lá atrás, né? Total. E aí tá rolando um barulhinho de fundo, assim, de furadeira, gente. Nós estamos aqui no estúdio. O estúdio fica na empresa. Agora nós estamos gravando aqui, é próximo de 8 horas da noite. E aqui no prédio, é um prédio comercial. Esse prédio comercial, depois das 6h30, que rola os serviços, né? Vira um canteiro de obra. Vira um canteiro de obra às vezes. Então, se vocês escutaram uma furadeirinha aí, não liga não e segue o jogo. É isso aí, faz parte. Quem sabe faz ao vivo. Galera, e a gente pensando, né, na parte de gestão, até levando isso para a questão do suporte. Como que eu vou dar suporte para toda essa galera? Então, assim, Rafa, o que a gente pode perguntar aqui e trazer também para a galera? Quais são as variáveis que envolvem um suporte de 300, não só de 300 alunos, um suporte diferenciado, né? Boa. Tem 2 pontos aí que a gente precisa analisar. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa da gestão em si e eu gostei dos nomes que ela deu, que é a resolutividade e a personalização. Então a gente sempre fazia isso aqui, mas a gente não dava esse nome. Então ficou legal. Resolutividade e personalização. Então resolutividade você vai para o lado das coisas que resolvem o problema do outro. Eu chamo de vacina. Mais simples, mais rápido. Mas fica legal. Mas fica legal. Ó. Resolutividade, as vacinas. Legal. Personalização. Personalização, nós estamos indo mais para a experiência, nós estamos indo mais para o engajamento, nós estamos indo mais para a pessoa, o que a pessoa vai sentir no pós-venda. Então, personalização de um lado, ações de personalização de um lado, ações de resolutividade do outro. Então, um suporte diferenciado, ele é um suporte que envolve, primeiro, clareza das necessidades da pessoa, clareza. Então, se eu acho que o personal trainer, ele só tinha que saber o que ele tinha que postar nos stories e postar no feed, se a gente acha isso, a gente se lasca. Porque a gente ia dar para eles, posta isso no feed, posta isso nos stories, e aí eles iam chegar e falar assim, a maioria não ia postar nada,
Esse é um primeiro ponto, a gente ia ficar decepcionado, ia falar, pô, mas por que eles não estão postando? A gente já deu para eles o que tem que postar. E aí uma parte talvez postaria e falaria assim, não deu resultado nenhum. Ou seja, existem outras variáveis em jogo, não é somente aquela questão dos posts. Sim, então a clareza, quanto mais clareza você tem do problema do seu público, mais diferenciado pode ser o teu suporte caso você venha desenvolver vacinas para aquelas variáveis. Então esse é o ponto. Muitas variáveis que você identifica, você se desenvolve e aplica. Então, resolutividade versus personalização. Se você entrega muita vacina e se você personaliza, aí é um suporte diferenciado. Legal, legal. E assim, pensando então, porque acho que essa é uma das grandes dúvidas, né? Eu já tive assim, muitos colegas que me perguntavam, que me questionaram, do tipo, tá, como assim a galera tem 300, 400 alunos? Como que eles conseguem dar suporte para toda essa galera? Não, com certeza não é um bom suporte ou não é um suporte de qualidade. Então, o que a gente poderia trazer para a galera sobre dar um suporte de qualidade para tantos alunos assim? Boa, perfeito. Vamos lá. Então, a clareza da metodologia, ela é um ponto que agora a gente vai destrinchar ela aqui. Então, vamos supor, eu estou com o meu cliente de emagrecimento. Aí eu descobri, se eu sou uma pessoa preocupada, empática, me coloco no lugar daquele cliente, eu descobri que os clientes que vão embora, estão indo embora por causa de motivação. Aí eu falo, ok, eu preciso de vacinas na motivação. Aí eu vou atrás de vacinas na motivação. Aí eu descubro que, beleza, esse cliente ele precisa de vacina na motivação, esse cliente ele precisa de treinamento ultra adaptado, porque eu descobri que, de repente, eu aplicando aquele treinamento tradicional, foi too much para ele, muito complexo, ele era um sedentário, ele não fazia nada, ele não tinha gestual motor, então eu não entreguei um vídeo explicando como é que é os detalhes daquele exercício, eu não mandei mensagens 2, 3 vezes por semana naquele início para aquele cliente, porque aquele cliente precisava disso, precisava de uma identificação como é que foi a experiência do treino dele, porque ele é um cliente que na anamnese eu descobri que ele não tinha experiência prévia, ou de repente eu nem apliquei a anamnese com perguntas mais detalhadas sobre quem é aquele cliente. Então, com o tempo, com a quilometragem, e com a minha busca, se eu tiver uma mente pesquisadora, uma mente assim, cara, eu quero descobrir tudo que esse cliente tem de dificuldade. Eu quero entrar na vida dele, eu quero me colocar no lugar dele e sentir todas as dificuldades que ele sente. Desde dar um play no aplicativo, até responder uma anamnese, até me contar que ele tá chateado, até me contar que ele já tentou emagrecer, mas nunca conseguiu, até ele me contar o porquê que ele quer emagrecer, enfim. Eu quero me conectar com ele em todos os sentidos. E não só no sentido de mandar mensagem para ele 2 vezes por semana para a gente ficar próximo. Sim. Não, no sentido de entender quais são as reais dificuldades dele. Porque eu, geralmente, quando eu estou ajudando esse cliente, as dificuldades que esse cliente tem, ou eu nunca passei por elas, ou eu já passei, mas já não lembro mais. Eu já passei por elas. Sim. Então, quando eu comecei a falar lá atrás para o personal trainer, dificuldade de venda, se você for analisar, não era uma dificuldade minha. Então não dava para eu não escutar o personal trainer, porque eu pensaria o quê? Esses caras, rapidinho, é só ensinar uma aula de venda que eles vão aprender a vender, porque eu sabia vender já sem ter feito aula de vendas. Então não, né? Não é por esse lado. Então quando eu descubro as variáveis, aí eu falo assim, beleza, quando eu vou aplicar essas variáveis? Quais as necessidades de personalização para eu aplicar as vacinas? Então o meu cliente desse estilo aqui de emagrecimento, ele precisa de que eu entre em contato com ele 2 vezes por semana, ele precisa que eu aplique essa ferramenta nele de mês em mês. Primeiro é uma ferramenta de propósito, segundo é uma ferramenta de motivação, terceiro é uma ferramenta de consequências e por aí vai. Eu vou atrás das ferramentas envolvidas no processo de adesão, de motivação e exercício físico. Eu analiso as variáveis do treinamento. Então, de quanto em quanto tempo eu vou olhar se esse cliente está fazendo ou não está fazendo. E se eu for olhar do jeito que ele está fazendo ou não está fazendo, que maneira que eu vou cobrar, que maneira que eu vou mandar uma mensagem à distância para ele não se sentir ultra cobrado e sentir que está falhando novamente, se sentir frustrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar, eu vou ter clareza do ponto A para o ponto B, eu vou separar tudo que eu tenho, eu vou jogar todas as ferramentas na mesa.
Todas as ferramentas na mesa, eu vou ter que ter aquela leva de clientes que eu vou testar a progressão daquelas ferramentas. Ah, Rafa, como assim testar? Testar. Por quê? Porque eu não tenho certeza que aquilo vai ser a melhor escolha. Eu tenho que ter um N para eu testar. Aqui no Global a gente fez isso. A gente já está na nossa turma 16 de mentoria, a gente já está na nossa turma 8 de pós-graduação, no momento que a gente está gravando aqui. Então, são turmas que cada vez mais a gente vai encaixando ferramentas, encaixando variáveis, às vezes mudando ordem para aprimorar para o cliente. Então, por exemplo, na pós-graduação, a gente dava aula de vendas. Depois a gente dava aula de posicionamento, de conteúdo, o que postar, quando postar, como postar. A gente teve um momento que a gente teve que inverter. Porque a gente observou, falou, faz sentido. A gente dá uma aula de vendas, mas os caras não sabem nem postar. E aí eles ficam perguntando no suporte particular para os mentores, só sobre post. Como é que eu faço post? Aí a gente inverteu. Então são detalhinhos que no começo eu tenho que testar. É um eterno laboratório, né? É um eterno laboratório e a coisa só vai ficando melhor quando você faz experimentos controlados. Não é aleatório, não é da nossa cabeça, né? Então é um eterno laboratório com experimentos controlados. Então você vai ter que pegar todas as ferramentas que você tem. A pessoa precisa de tudo isso, tá? Tem algumas aqui que eu já me desenvolvi, outras nem tanto. Beleza. Começa a se desenvolver naquelas que você é fraco. Eu sou fraco em motivação. Começa a se desenvolver em motivação. Mas não espera você ficar bom em motivação para fazer o carro andar. E aí, você vai colocar progressivamente ferramentas que não seja somente o exercício. Não pode ficar só no exercício. Não é somente o exercício. A quantidade de vezes que eu entro em contato influencia. A forma como eu entro em contato influencia. A forma como eu prescrevi o treino influencia. O feedback que eu pedi para receber do treino, para ele entrar em contato comigo do treino, influencia. Enfim, então eu coloco essas variáveis, eu coloco isso em progressão e eu faço um primeiro teste. E aí eu tenho que ter o controle disso. O controle do tipo, um aluno, ele me exige essa prescrição, ele me exige tantos feedbacks semanais, ele me exige tantos acompanhamentos semanais. Ok, então o aluno, prescrição, ferramentas e feedbacks semanais. Ok, aí eu falo assim, tá bom, prescrição. Quanto tempo eu levo para prescrever para um aluno? Eu levo 1 hora para prescrever para esse aluno. Perfeito. E se eu pegar e começar a já deixar, se eu tiver uma biblioteca de treinos. Então, se eu tiver 100 modelos de treinos para iniciantes daquele nicho específico daquele aluno. Rafa, mas vai dar um trabalhão. Ok, no começo dá um trabalho. Dá um trabalhão. Sempre se eu partir do zero, é um problema. Agora, eu vou lá e vejo aquele aluno. Aquele aluno, eu já tenho um treino já pré-pronto para ele, mas eu vi que ele não tem leg press na academia dele e eu vi que ele não tem acesso à cadeira extensora. Nesse treino pré-pronto, eu adapto essa questão do quadríceps para ele e eu adapto a questão do leg press ali para ele. Então, eu peguei um treino pré-pronto, eu peguei a anamnese do aluno, eu analisei tudo certinho, aquele treino já era para aquele estilo de aluno, só que as observações da anamnese me fizeram adaptar aquele treino que eu já tinha com uma metodologia segura, um alternado por segmento, porque ele era um iniciante e por aí vai. Então, eu vou ter que colocar as variáveis na mesa, do tipo, o que está aparecendo mais para mim? Nossa, só iniciante. 90% dos meus alunos é iniciante. Encontra os padrões, né? Encontra os padrões. Então, se ele encontrar o padrão, ele fala, então eu vou ter que fazer uma biblioteca de treino, 90% do meu tempo eu vou ter que rechear minha biblioteca de treino para iniciantes. E aí, iniciantes, aí vão surgir novas subcategorias. Iniciante que tem uma dorzinha no joelho, iniciante que tem uma dorzinha na coluna, na lombar, porque fica sentado trabalhando o dia todo, iniciante com histórico de exercício, ali está iniciante agora, mas ele está 6 meses sedentário, um ano sedentário, mas ele já tem um histórico. Ou aquele iniciante por completo, que não tem repertório motor, então esse entra num outro tipo de treinamento, e aí eu já tenho que ter uma biblioteca de treinos. Então, se eu paro de gastar 2 horas para montar um treino, e eu já tenho uma biblioteca, ou seja, passei meses, igual os nossos alunos vão fazendo, e eu passo a gastar 10 minutos montando um treino, eu já otimizo o tempo. Então, no fundo é clareza de método, separa a metodologia em pontos. Prescrição faz parte da metodologia.
Análise de anamnese faz parte de metodologia. Escolha dos treinos faz parte da metodologia. Escolha das ferramentas comportamentais pode fazer parte da metodologia. Escolha de quantas vezes eu vou entrar em atendimento, eu vou entrar em contato com a pessoa, faz parte da metodologia. Tudo isso separadinho, eu vou ter no começo muito tempo em cada coisa dessa, vai gastar muito do meu tempo, mas depois eu vou automatizando, eu vou melhorando. Se eu coloco numa tabela de Excel do tipo Léo, aí o primeiro treino do Léo, e eu já deixo a brecha da sugestão da periodização do Léo para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto, para o sétimo, e aí daqui um mês eu volto lá, eu ajusto o segundo treino do Léo de acordo com o meu banco de dados, do terceiro treino do Léo com o meu banco de dados, o quarto treino do Léo com o meu banco de dados, aí eu vou lá e coloco alguém para fazer o atendimento do Léo, para ficar chamando o Léo uma vez por semana. Toda vez que essa pessoa chama o Léo e tem uma resposta, ela vai lá e dá um check. Entrei em contato uma vez com o Léo. Na segunda semana, entrei em contato com o Léo, check. Terceira semana, entrei em contato com o Léo. Então eu vou tendo controle de muitos alunos. E um ponto primordial aqui para eu imaginar essa metodologia é entender que são públicos distintos. Não adianta eu querer atender consultoria online, ou atender 300, 500, 700 alunos, um modelo à distância, da forma que eu atendo no presencial, fazendo uma call, 1-a-1 e etc. São públicos que não tem nem dinheiro para isso. A pessoa não tem dinheiro. Essa pessoa ela treina tudo errado no YouTube. Então ela treina tudo errado, ela sai fazendo qualquer coisa, ela mistura tudo que ela vê por aí, ela pega o treino do Maromba às vezes e manda ver, ela pega o treino de uma pessoa que ela se identifica, é blogueira, ela faz. Então essa pessoa com essa metodologia, com esse acompanhamento nosso, mesmo que à distância, ela está transformando. Então é pegar variáveis e destrinchar. Boa, esse é o ponto. Boa. E até tu tava falando nessa questão, porque eu acho que esse é um dos pontos que pelo menos os meus amigos geralmente vinham, né? De montar treino pra tanta gente e tudo mais, né? E aí foi o que tu falou, né? No início vai dar esse trabalhinho, porque a galera começa a chegar, tu vê ali um padrão, a maioria é iniciante. Comecei a montar o treino pros iniciantes. Esses mesmos iniciantes, eles vão pro intermediário depois. Sim. E eu vou começar a montar treino pra eles que são intermediários. Já vou começar a montar minha biblioteca. Agora esses intermediários vão virar avançados. Aí eu já vou montando o treino dos avançados. Perfeito. Vou alimentando essa plataforma, não, essa biblioteca de treinos depois, né, Rafa? Exato. E tu falou ali de um ponto, né, que depois vai chegar um momento que eu vou colocar alguém pra me ajudar a responder, a dar o suporte e tudo mais. E às vezes a gente recebe assim a mensagem de um aluno tá lá com 5 alunos e já quer contratar alguém. Gente, calma, que não é bem por aí, né? Se você tem pouco cliente e quer contratar alguém, é porque você não tem processos. Sim. Né? E aí quando a gente fala processo, pode ser uma linguagem desafiadora para o professor de educação física, eu vou traduzir aqui. É basicamente assim, ó. Vamos supor, eu e o Léo e o Silvério, a gente vai dar uma palestra no fim de semana, ou a gente vai dar mentoria, ou vai dar uma aula na pós-graduação. Então, para a gente dar uma aula numa pós-graduação, como é que existe o processo? Para a gente dar aula na pós-graduação, olha para você ver, hein? No setor de logística de eventos, na quinta, sexta-feira, a turma já vai lá montar toda a transmissão. Para montar essa transmissão, a turma precisa já saber quais equipamentos são necessários, a turma precisa já estar organizada esse equipamento em caixas, a turma precisa ter um checklist, né, a Lari, o time da Lari, um checklist de 2 câmeras, estamos levando? Estamos. Tais fios, estamos levando? Estamos. Tal aparelho de transmissão, estamos levando? Então a turma precisa ter um checklist, aí a turma pega tudo isso, a turma coloca isso tudo num carro, aí no carro da empresa, aí colocou isso no carro da empresa, leva isso para o local da aula, chegou no local da aula, vai fazer o checklist da montagem. Então o checklist da montagem começa por onde? Aí a turma começa. Aí o checklist do teste, para fazer o teste, começa por onde? Esse teste, quais pontos que me mostram que seja um bom teste, que seja um mau teste. Então tudo isso tem que ficar dividido em passos. Tudo tem que ficar dividido em passos. Por exemplo, o nosso suporte aqui dos mentores da nossa metodologia. Então, cada aluno nosso da metodologia, ele tem um grupo particular de suporte. E ele pode perguntar o que ele quiser lá naquele grupo particular de suporte. E aí, a gente tem uma metodologia, a gente tem processos. A gente tem um método, beleza, ok? Mas a gente tem processos. Por exemplo, a primeira coisa do suporte é rapport, é tratar bem a pessoa. Então,
Isso é um processo. Primeiro processo é rapport. Segundo processo, diagnosticar o problema da pessoa. Terceiro processo, direcionar a pessoa. Quarto processo, entender se checar se o direcionamento foi um direcionamento aplicável ou se foi um direcionamento complexo que talvez ela não aplique. Se foi complexo, talvez ela não aplique. A gente precisa deixar mais mastigado, talvez uma coisa mais simples para ela. Olha isso. Quantos processos envolvidos. Então, quando você divide as coisas em partes, fica mais fácil. Porque se a gente estiver falhando no rapport, a gente vai lá só na parte do rapport e melhora o rapport. Sim. Faz uma reunião e melhora o rapport. Se a gente estiver falhando na parte de diagnosticar, a gente vai e faz mais treinamentos para diagnosticar. Então, você, na hora de prescrever, se você estiver falhando na compreensão de quem é o seu cliente, você precisa melhorar a anamnese. Se você estiver falhando na velocidade de entrega do treino, você prometeu em 2 dias, está entregando em 4, então você precisa ir atrás dessa montagem, do processo de montagem. Então, quem demora muito é quem não tem a base de treinos, é quem ou está extremamente ocupado, é quem ou está com pouco repertório de treinamento, ou é quem tá saindo muito do zero e não tem documentação. Então a gente tem que ter documentação. Então, se você estudou pós-graduação na parte técnica e sabe que o iniciante ele pode começar por uma metodologia de alternado por segmento, então cadê essa documentação? Cadê a praticidade disso? Cadê opções? Você não tem 20 opções de treinos alternados por segmento para uma pessoa sem problema no joelho, sem problema nenhum e que queira, por exemplo, emagrecer 10 quilos e que não tem limitação física nenhuma. Aí depois você vai descobrindo os demais padrões. Então é isso. Quem tem 5, 10, 15 alunos e fala, meu Deus, já quero contratar, não é por aí. Não é por aí. E eu acho que se a pessoa tá... É porque, na verdade, elas querem contratar meio que para delargar a função, né? Para eles não assumir aquilo. Mas o que a gente sempre fala nesse início vai dar muito trabalho, mas tu tem que entender de todos os processos. Porque depois, quando você tiver uma equipe que a gente espera que você tenha, você vai saber o que cobrar dessa pessoa também. Porque aí eu já passei lá, eu já sei como é que faz a biblioteca de treino, eu sei como monta um treino, eu sei como faz um suporte, eu sei como edita vídeo, eu sei como coloca headline, eu sei como mexe no gerenciador, enfim. Então, você conhece, tu não precisa dominar 100% de todos os processos, mas você entendendo, vai ficar muito mais fácil, se você tiver esses processos documentados, como a gente está falando agora, de contratar e de cobrar, de ajudar, de treinar uma equipe, de treinar uma pessoa também. Exatamente. Depois, né? É se questionar, assim, por que eu estou demorando tanto para montar esse treino? É se questionar. É se questionar qual seria a maneira mais rápida de eu montar. Então, beleza, o primeiro eu demorei 2 horas. Ok, sem problema. O segundo, não dá para demorar 2 horas, porque do primeiro eu já tenho que ter pegado sacadas do tipo, eu posso duplicar esse treino e fazer umas 3 variações. Eu posso duplicar de novo e fazer mais 4 variações. Duplicar de novo e fazer mais variações. Então ali eu tenho 5 treinos. Os outros 4 eu montei, mesmo que eu não tenha ninguém ainda para entregar aquele treino, eu montei na minha hora vaga com uma variação. Eu fui só trocando exercícios, possibilidades de exercícios. Legal. Então eu já tenho 5 treinos. Quando chega uma nova pessoa, ela vai me trazer uma nova necessidade, uma adaptação. E naquela adaptação, mas chegou uma pessoa muito diferente aqui, Rafa. Isso dificulta também. Vamos supor que a gente tivesse clientes 100% diferente um do outro. Então, vem uma pessoa com uma loja comercial e veio outro e veio o personal trainer. Então, por isso que você precisa ter um nicho. Porque quando você tem um nicho, as pessoas são diferentes, mas elas têm o mesmo problema. Sim. Problemas muito parecidos. Então todo personal trainer que chega pra gente, chega com um problema muito parecido. E aí eles são totalmente diferentes uns dos outros, mas eles são problemas parecidos. Então a gente não precisa pensar fora desse ângulo. A gente sempre está pensando no ângulo do personal trainer. Aí pode chegar aquele que é recém-formado. Aí a gente pensa no ângulo dele. Pode chegar aquele que tem 10 clientes. Então, o nicho, ele vai te ajudar nisso. Vai chegar uma pessoa querendo emagrecer. Vai chegar aquela que quer emagrecer, mas está com uma dorzinha no joelho. Vai chegar aquela que quer emagrecer, está com uma dor na lombar. Vai chegar aquela que quer emagrecer, mas quer treino de 30 minutos. Aí, daqui a pouco você tem um monte de variação de treino de 30 minutos, um monte de variação de 60 minutos. Aí na anamnese você já coloca assim, qual que é o seu tempo predileto? Se você pudesse escolher, qual seria o seu tempo de treino?
30 minutos, 60 minutos. Aí ela voltou em 30. Você já tem um banco de dados de treino de 30 minutos. E você com já volume, opções, com né? variáveis. 30 ou 160 que é o que já tem. Exatamente. Então, isso é processo. É você ir aprimorando. Falar, para o próximo cliente, eu vou fazer uma pergunta lá para ele, para já me facilitar aqui na hora da escolha do treino. Para o próximo cliente, eu já vou identificar se ele é iniciante. Eu vou colocar ele em caixinhas. Então, do tipo, o iniciante, ele quer emagrecer e é um iniciante absoluto. Ele quer emagrecer e é um iniciante com histórico. Ele quer emagrecer e ele já faz exercício, mas não leva a sério. Ele quer emagrecer e ele tem cheio de problemas de saúde, de articulares. Então você vai separando em caixas. Para cada caixa, você tem que ter já e preparando nas horas vagas treinos. Você finge que aquele cliente, multiplica aquele cliente na tua mente e coloca algumas pitadas de prática, do tipo, e se esse cara tivesse um problema no joelho? Ah, então eu venho para cá. Então, à medida que vão aparecendo novos clientes, se você fica sempre cego num treino e não anota, o principal problema é esse, Léo. Sim, registrar. É não registrar, Sim. cara. Porque quando a gente registra, seja no Excel, o treino de um cliente, aí depois a gente junta com outro, junta com outro, junta com outro, junta com outro. Quando a gente não coloca vários treinos juntos, a gente nunca vai ter uma biblioteca. E a gente está sempre começando do ponto zero, sempre começando do ponto zero. Imagina se a gente tivesse que ficar dentro da metodologia, explicando no suporte para as pessoas o que é nicho. Então a gente já explica na aula o que é nicho, a gente já tem o EAD o que é nicho, a gente já tem toda... Aí a gente já sabe as dificuldades que eles terão sobre nicho. Quando ele tem as dificuldades, a gente já vem com... Quando ele vem com a dificuldade 1, a gente já tem a solução. Dificuldade 2, que já apareceu lá para trás, a gente tem o playbook, tem a solução. Dificuldade 3, solução. Dificuldade 4, solução. Então é uma questão de anotar muito e separar em partes. Separar em partes, deixar mais fácil e anotar. Tava lembrando de uma aluna que é da pós, que a gente estava conversando sobre isso, né? A empresa dela acabou crescendo muito, graças a Deus, e graças ao trabalho e esforço dela também. E aí, quando chegou o momento de ela contratar, a primeira pessoa que ela contratou, ela falou, meu Deus, como é que eu vou contratar? Eu não tenho nada no papel. Porque pra mim sempre foi muito fácil montar um treino, sempre foi muito fácil dar um suporte. Só que agora eu não tô dando conta de fazer isso. Perfeito. E tô tendo que sentar lá a bunda na cadeira. Ela não gostava de planilha, ela não gostava, ela não anotava por isso, né? Porque ela não gostava daquilo. Eu disse, pois é, agora mais do que nunca tu vai ter que se esforçar nisso, porque agora tu tem que analisar que que é uma empresa. Na verdade, o presencial é uma empresa, o online é uma empresa, tudo é uma empresa. Mas ela não se via assim, né? Tanto que quando ela contratou a primeira pessoa, ela disse, meu Deus, agora a ficha tá caindo. Sou uma gestora, uma empreendedora, isso aqui é uma empresa. Ela contratou e começou a planilhar tudo, a colocar tudo no papel. E eu acho que muitos vão se identificar com isso. Eu tenho facilidade de montar treino, então eu não preciso estar anotando, estar colocando no papel, em planilha e tudo mais. E algumas pessoas devem estar pensando, se com 10 pessoas eu já tenho um baita de um trabalho e ainda não é para contratar, como o Rafa tá falando, com quantos alunos eu conseguiria dar conta para depois, de repente, pensar em contratar mais alguém para trabalhar comigo? Boa. Se você seguir aqui com a gente e seguir da forma como a gente vai ensinando dentro da metodologia, você consegue aí 200 a 250 clientes, você consegue dar conta sozinho. Então é uma média aqui na metodologia. A gente tem muita gente para mostrar que conseguiu cuidar de 200 pessoas, de 200 clientes, de 250 clientes sozinho, sem ter um professor contratado. Eu tô ouvindo o Rafa gritar assim, meu Deus, como assim é impossível? Mas é porque a gente tem vacinas, como você mesmo falou, como a gente falou, vacinas aqui dentro. De ajudar a galera a se estruturar na parte de gestão e tudo mais, né? E é personalizado, tá, gente? É personalizado. Nós não estamos falando assim, ele colocou um vídeo, ele colocou 10 vídeos de YouTube lá para os alunos, todos dão play naqueles 10 vídeos de YouTube e acabou. Aquele é o treino pro resto da vida. Senão essas pessoas não teriam taxa de renovação. Elas têm taxa de renovação. E elas têm uma boa taxa de renovação. Que no online, quando você passa de 40%, passa de 35%, 30%, são boas taxas de renovação. Porque o cliente do online, ele é aquele cliente mais assim... Não é o mesmo público do presencial. A grande diferença é que o online nós estamos falando de 96% da população. E o presencial nós estamos falando de 4%. Então são complementos para o modelo de negócio. Então... no começo, você não precisa ser o ultra organizado, mas se preocupe pelo menos em montar uma biblioteca mínima de treinos. Pega um cliente que chegou e monta 5 variações de treinos. Quais os 5 treinos que você faria para aquele cliente? Para aquele mesmo cliente? Que 5 maneiras diferentes você começaria o treinamento daquele cliente?
E aí, daqui a pouco vai vir outro cliente, faz novas 5 variações. Daqui a pouco vem outro. Os primeiros 5 clientes, faça 5 variações distintas, não repita. E aí os primeiros 5 clientes você já tem aí 25 treinos no seu banco de dados. Então são cuidados assim. E deixe registrado esse banco de dados. Deixa tudo bonitinho, deixa organizado. E se você tem a metodologia, você já tem a parte técnica. Sim. Eu vou seguir por essa orientação de parte técnica. Ok, faz um textinho rápido assim, ó. Quando eu vou montar o treino, eu analiso. Primeiro, anamnese. Porque na anamnese eu vou descobrir X, Y, Z, tal. Detalha. Segundo passo, depois que eu analiso a anamnese, eu classifico o cliente em ou ele é da classe A, ou ele é da classe B, ou ele é da classe C. A, B e C, não financeiramente falando, mas eu tenho que colocar ele em caixinhas, do tipo, nós, o personal trainer que entrou na nossa metodologia, entrou na nossa pós-graduação, este é recém-formado, este é da agenda cheia, este não é da... É o nível que a pessoa tá, né? É o nível que a pessoa tá, exato. Coloca a pessoa em nível, para você saber que ponto da metodologia que você já vai partir com ela. Sim. Então, classifica o nível da metodologia. Depois que eu classifiquei o nível do cliente, ok, por que eu tomei a decisão deste tipo de treino? Então você vai anotando. Por quê? Porque lá na frente você treina outra pessoa. Fala, fulano, olha o que eu sigo aqui, ó. Eu sigo alternado prosseguimento, mas eu não prescrevo sem olhar na anamnese. Eu não admito prescrever sem isso e sem aquilo. Então eu vou puxando para a pessoa para treinar uma pessoa. Então nesse começo, se você tem menos de 50 alunos online, menos de 100 alunos online, só se preocupe em fazer variações e pegar padrões. Fazer variações, pegar padrão. Fazer variação, pegar padrão. Fazer variação, pegar padrão. Porque você vai ver que vai ser possível lá na frente um professor dar conta de 200, dar conta de 250, mesmo renovando o treino todo mês. Sim. Legal quando foi falando isso, que eu também fui lembrando que antes de eu entrar na Global, eu ficava assim, como que a galera dá conta, né, de atender tanta gente, assim. E aí depois, quando, né, já aqui, eu fui percebendo isso, fui observando isso. E claro que, se a gente for parar para observar, nenhum dos nossos alunos, quando chegaram no método, eram organizados assim. Exato, tinham tudo isso no papel. E hoje, se tu vai ver Osaka, Adrian, Lili, Karine, enfim, toda a galera, tu consegue ver o quão organizados eles são, né? Hoje mesmo a gente se tornaram, né? Se tornaram. Hoje mesmo a gente estava no suporte conversando com uma das alunas e o Silvério perguntou, como é que tu tá organizando essa renovação toda? Porque ela tá com uma taxa de renovação absurda, altíssima, assim, né? 70%, eu acho. Enfim. Tá acima da média. Muito acima da média. E aí ela mostrou pra gente, assim, vídeo, como planilha, que ela faz, né? A organização, e é uma coisa, assim, absurda, incrível, muito bom mesmo. Inclusive, toda essa parte de suporte, o que fez o diferencial dela ter essa renovação alta foi o suporte dela, né? Por quê? O que ela faz? A pessoa chegou, é o primeiro mês com elas, então nesse primeiro mês a gente vai ter 4 contatos com a pessoa. Antes da pessoa entrar, ela fez a anamnese e tudo mais com a pessoa no início, né? E ela anotou alguns pontos importantes. Se é casado, se não é, se tem filho, se não tem. Durante o suporte, ela vai pegando alguns pontos chaves. A pessoa falou que estava com dengue. A fulana disse que o filho estava doente. Num próximo suporte, ela já deixa tudo anotado isso, na planilha dela. A Maria, filho está com dengue. Boa. No próximo suporte, ela vai dizer, e aí, como é que tá teu filho? Melhorou da dengue, Maria, e tudo mais, não sei o quê, não sei o quê. Perfeito. Então ela vai criando uma conexão do tipo, a pessoa vai dizer, nossa, como é que ela lembra que... Ela deve ter um monte de aluno, como é que ela lembra que meu filho estava com dengue? E tá lá no Excel o histórico de cada aluno, né? De cada aluno. Ela pega só os pontos principais do histórico de cada aluno e já deixa lá no Excel. Sim. Dali em diante, gera-se um relacionamento e ela já sabe de onde partiu, né? Muito Exatamente, bom. Muito bom. É como eu falei, não é uma coisa que ela já sabia, que ela já tinha essa habilidade, essa expertise, ela foi se organizando, porque eu falo assim, quanto mais coisas você tem pra fazer, mais organizado tu tem que ser, né? A gente fala muito do Thiago Afonso aqui no método, né? Que ele tem o presencial, ele é coordenador de um estúdio. 7 mil de presencial e tem mês que vai pra 25 de online e 32 mil de salário. E ainda tem o estúdio que ele coordena, né? Então, para ele dar conta de tudo isso, ele tem que ser uma pessoa muito organizada, né? Aí. Quanto mais organização ele tem, mais ele vai dar conta disso, né? E aí a gente tem vacinas para isso, né? Produtividade, tem aula sua de produtividade no método, tem aula sua do cara se organizar, dele ser mais produtivo, dele encaixar as coisas. Então, organização é uma das vacinas que a gente está começando a bater cada vez mais forte. E a gente caiu essa ficha nossa ano passado.
Foi. Ano passado, que a gente falou assim, gente do céu, a galera não se organiza. Quando a gente se organiza, quando a gente já deixa as coisas organizadas para eles, facilita muito. E aí a gente começou a bater na tecla da organização. E a galera, quem está se organizando mais, depois aí dos 200, 300 alunos, quem se organiza mais, voa mais rápido, né? Sim, a gente foi encontrando esse padrão, né, porque a gente está sempre estudando os alunos, entender o que está acontecendo na empresa deles e tudo mais, né? E quando a gente foi fazer essa pesquisa com algumas pessoas, a gente começou a pensar, nossa, olha como ele tem tudo planilhado, tu pede um dado, ele vem com uma planilha gigantesca e o cara faturando muito bem. Então a gente começou a encontrar esses padrões, assim, tanto que hoje quando as pessoas chegam e perguntam, tá, o que eu não posso deixar de fazer para chegar lá no nível do fulano de tal? Eu disse, primeira coisa, é o básico bem feito e muita organização. Perfeito. Tipo, independente de quantos alunos você tem, faça uma organização de como se tu tivesse 1000 alunos. Porque quando tiver 1000 alunos, tu vai ver que tu vai estar muito bem organizado, né? Exato. Então é o básico bem feito e a organização. Agora, nesse início, a gente sabe que tem muita coisa aí por trás, né? Exatamente. Mas é o início do negócio. Multiplica seus treinos sempre por 5. Então, na hora que você tiver 30 alunos, você tem 150 treinos. E aí você vai aumentando a sua biblioteca, vai aumentando a biblioteca. Nesse começo, muita biblioteca e ajustes de quem é essa pessoa, para a gente se relacionar aí nas 2 vezes por semana, que seja que eu entre em contato com ela, 3 vezes por semana que eu entre em contato com ela, e vocês perceberão aí que é possível, vai dar muito trabalho no começo, mas é possível ter essa biblioteca para iniciante, para intermediário, para avançado, atender 300, atender 400, 600, a gente tem alunos aqui já com 2.000 clientes de consultoria, 2.500 clientes de consultoria online e com 5 professores no suporte, 4 professores no suporte. Ou seja, quanto menor a quantidade de professor e quanto maior a quantidade de alunos e com boa taxa de renovação, ou seja, as pessoas estão felizes, é sinal que tem mais processos e mais organização. Então não precisa da gente de vocês assumirem essa bronca neste momento, mas já entendam que é possível dar uma consultoria personalizada. Nossa intenção com esse podcast é essa, te mostrar que a nossa turma aqui no Personal Global não prescreve qualquer treino. A turma se preocupa com o suporte e é possível você ter 500 alunos, 1.000 alunos, 1.500 alunos preocupando com o suporte e montar um time aí para você. Só vai ter que ter as vacinas. Com certeza. E já começa a ter uma cabeça de player, mesmo você tá começando agora, já vai colocando isso no teu radar, né? Porque acho que vai te ajudar muito. Vamos fazer um resumo aqui do nosso bate-papo que rendeu, hein? Rendeu. Vamos lá, 3 pontinhos para você pegar aí papel e caneta na mão e anotar. Vamos lá, então. O fato da gente não conseguir visualizar no início da jornada como será a empresa com 500, 1.000 clientes não significa que não chegaremos lá ou que não será possível. Boa. Ponto 2. Se tem modelos validados no mercado por pessoas íntegras, devemos andar com elas e entendermos o que foi feito para chegar até lá, a modelagem, né? Isso significa fazer parte de um grupo da alta performance com metodologia validada para você chegar onde deseja. Tem que estar com nós, não tem jeito. Tem que estar com nós. Essa semana a gente estava falando sobre isso para uma turma aí lá no Instagram. Boa. O ambiente, né? O ambiente. E por fim, o jogo da escala de clientes envolve um amadurecimento futuro de organização e processos, mas isso não deve ser uma preocupação de quem está iniciando por agora na jornada. Muito bom, muito bom. Exatamente. Vocês gostaram, galera? Muito Tenho massa. Certeza que foi um papo aí bem esclarecedor, né? Porque eu acho que é uma dúvida muito grande da audiência, né, Rafa? Sim. Poxa, como é que essa turma deve enganar a população? De forma alguma, gente. A gente trabalha aqui com maior seriedade, os personagens que estão com a gente também trabalham com uma seriedade incrível, é um negócio personalizado que eles fazem e a gente precisa enxergar de forma diferente, processualizar as coisas, e como a gente nunca teve isso na base da educação física, a gente tem dificuldade de enxergar. Como que eu vou personalizar o treino de 500 alunos? A gente tem dificuldade, mas aqui acontece diariamente, a gente vê os alunos fazendo e é tudo de forma muito íntegra. E é muito legal ver o desenvolvimento de cada um, principalmente nessa questão de organização, né? E comenta aqui embaixo como que você faz a organização aí dos teus alunos, como que você achava que era pegar toda essa galera e dar isso
oferece suporte para 300, 400, 500 alunos? Comenta aqui embaixo. E Boa. a gente vai finalizando, mas antes de tudo, quero te convidar, se você ainda não segue o @personalglobal_, já corre lá seguir, convida seus amigos, compartilha esse e os demais episódios do nosso Globalcast para a turma, que será um prazer te receber lá no nosso Instagram, nas nossas redes. Se você ainda não conhece nossos livros, nossa mentoria, chama a gente lá, a gente terá o maior prazer aí para te contar um pouquinho mais de como funciona. A gente vai ficando por aqui, eu sou o Léo Bianchini. Eu sou o Rafa Miranda. E esse é o Globalcast Personal 5 Dígitos. Valeu!